Trilhas da Democracia de hoje debate a auditoria cidadã da dívida pública. As nossas convidadas são Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal da Receita Federal e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, e Juliana Teixeira, professora de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Pernambuco e coordenadora do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida no Estado de Pernambuco. Maria Lúcia, Juliana, sejam muito bem-vindas ao Trilhas da Democracia. Maria Lúcia, a Auditoria Cidadã da Dívida está prestes a comemorar os seus 20 anos, né? Já foram 2 décadas de atividade, né? Eu queria que você fizesse um breve balanço dessa experiência já, como eu disse, de 2 décadas, né? De quase 2 décadas da auditoria. Sim, professor, uma alegria estar aqui compartilhando esse programa, Trilhas da Democracia. Cumprimento aí a todos os seguidores, cumprimento a querida Juliana, que está fazendo um grande trabalho aí à frente do núcleo em Pernambuco. E, olha, tem sido uma grande honra para mim, pessoalmente, né, coordenar esse movimento desde o seu nascimento ali no contexto do plebiscito popular da dívida realizado na Semana da Pátria do ano 2000, um evento que colheu mais de 6 milhões de votos naquela época em que não ainda usávamos as redes sociais, né? Foi ali voto mesmo no papelzinho, em banquinhas na rua. Então houve um grande interesse popular na época. E juntando, né, essa demanda popular com a previsão constitucional, porque a Constituição brasileira manda realizar uma auditoria da dívida pública, lá no artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias. Então, juntando a demanda popular com o mandamento constitucional, nós criamos a Auditoria Cidadã da Dívida, começamos a fazer pesquisas inicialmente sobre a dívida pública federal, depois ampliamos para a dívida dos estados e municípios, já tivemos inclusive participações institucionais, nós assessoramos a CPI da dívida pública, uma investigação importantíssima que aconteceu na Câmara dos Deputados em 2009, 2010, que contou inclusive com a participação do deputado Paulo Rubens Santiago, aí do estado de Pernambuco, teve uma participação relevante naquela CPI. Participamos também de outro evento institucional, que foi a CPI da PBH Ativos S.A., uma empresa envolvida nesse esquema da securitização de créditos, que é a nova forma de gerar dívida, que está se espalhando como uma praga em estados e municípios do país. Eu ouvi dizer que aí em Recife havia sido criado, inclusive, a RECDA, teria que pesquisar se ela continua existindo, né? Enfim, já tivemos participações institucionais, já, inclusive no exterior. Eu tive a honra de ser membro da Auditoria Oficial da Dívida no Equador, concluída em 2008, uma comissão formada pelo presidente Rafael Correia e que teve um resultado impressionante. Em decorrência dos procedimentos de auditoria, o presidente tomou a si um ato soberano e conseguiu anular, com a concordância dos credores, dos detentores dos títulos, ele conseguiu anular 70% da dívida externa equatoriana em títulos, e que era a parte mais cara, mais onerosa da dívida equatoriana. Participei também... Maria Lúcia, só para te interrompendo, eu queria que você, em poucas palavras, definisse o que é esse movimento de securitização da dívida. Olha, é um mecanismo, nós descobrimos esse mecanismo justamente na outra participação institucional que nós tivemos no exterior, que foi na auditoria da dívida grega.
é uma engenharia financeira que desvia o fluxo de recursos públicos antes que esses recursos cheguem ao orçamento público. Então, vamos dar alguns exemplos. O caso da CPI da PBH Ativos S.A. era referente a desvio de recursos tributários. Como é que funciona? Os contribuintes continuam pagando seus tributos normalmente na rede bancária, que todo mundo paga os impostos, as taxas, as contribuições junto à rede bancária. E a rede bancária é obrigada a transferir aquele recurso para o cofre do Tesouro, seja o Tesouro Municipal, estadual ou federal, de acordo com a competência daquele tributo. No caso lá da PBH Ativos S.A., que era uma empresa municipal, um esquema municipal, os tributos, ISS, IPTU e as outras taxas arrecadadas pela municipalidade, caíam no banco. Por ordem do município, era criado na rede bancária um conjunto de contas vinculadas a esse esquema, de tal maneira que aquela arrecadação, tudo aquilo que o povo pagava, não ia direto para o cofre da prefeitura, do município. Caía nesse conjunto de contas vinculadas. Dessas contas vinculadas, só uma parte ia para o Tesouro Municipal. A outra parte já vazava para esse esquema da securitização. Esse esquema usa sempre uma empresa, como a Réquida, como a PBH Ativos S.A., como a CPSEC S.A. em São Paulo, etc. E essa empresa emite papéis financeiros, pode ser empresa ou pode ser fundo, o tal do FIDIC. E essa empresa ou fundo emite papéis financeiros com garantia do Estado. Quer dizer, isso é uma forma disfarçada de captação de recursos, mas não é contabilizada como dívida. Uhum. E é paga por fora. O mais grave é esse pagamento por fora. Porque esse pagamento por fora, ele joga no lixo toda a legislação de finanças do país que determina que todos os recursos de ordem tributária, patrimonial, financeira, comercial, cheguem ao orçamento público. E do orçamento público só pode sair com base na autorização dada pela LOA, a Lei Orçamentária, votada no Congresso Nacional para os gastos federais, nas Assembleias Legislativas para os gastos estaduais e nas câmaras municipais para os gastos das cidades. Juliana, existe uma particularidade pernambucana em todos esses processos que Maria Lúcia acaba de descrever? Quer dizer, o que o núcleo que você coordena começa a descobrir? Eu sei que as investigações, as pesquisas ainda estão nos seus inícios, mas quais foram os primeiros indícios de que no estado de Pernambuco acontece algo que não se desvincula muito desse processo mais global, do processo da dívida pública e da securitização da dívida no Brasil? Oi, Marco. Olha, aqui em Pernambuco, como você disse, estamos iniciando as pesquisas, mas alguns dados já preliminares, já coletados pelo núcleo da auditoria, ele já aponta, por exemplo, a legislação, a Lei Complementar 94696 de 97, que foi a legislação que autorizou a federalização de dívidas estaduais, basicamente isso, ela arrecadou, por exemplo, em Pernambuco, a dívida, nessa data da promulgação da lei, em 1997, nossa dívida era de aproximadamente 144 milhões da moeda na época, ou de reais já convertido. E, posteriormente, no mesmo ano, após essa legislação, a dívida de Pernambuco passou para 1 bilhão e 400. Então, você sai de 143 milhões
para 1 bilhão e 400. Então, a investigação que nós estamos fazendo é no sentido de tentar identificar o que foi que levou uma dívida de 143 milhões passar para 1 bi e 400. Quais são as dívidas envolvidas aí nesse meio, né? Inicialmente, a gente já sabe que boa parte dessa dívida é decorrente da privatização do Banco do Estado de Pernambuco, Bandep, que é a aquisição dos empréstimos que o Estado fez na época foi para sanear as dívidas desse banco estadual, e essa dívida depois foi repassada, foi federalizada. E quem paga isso são os cidadãos pernambucanos. E aí a gente já começa a indagar quem eram os devedores do Banco do Estado de Pernambuco em 1997, e por que essas pessoas que deviam não foram cobradas, que não são pessoas, são empresas. Por que elas não foram devidamente cobradas naquele momento e por que nós, cidadãos, hoje é que temos que pagar isso? Então, esses são os elementos iniciais que a gente tem, mas nos preocupa bastante, por exemplo, agora, nesse momento, com a aprovação da lei, da reforma da Previdência, o Estado de Pernambuco também começou a fazer alterações na legislação interna previdenciária. E isso daí em decorrência justamente de uma suposta existência de uma dívida pública do Estado. Então, a existência dessa dívida ou dos valores dessa dívida também estão sendo utilizados como argumento para privatizar a previdência dos servidores públicos pernambucanos. E a gente, nesse sentido, foi que a gente organizou a auditoria, vinha organizando a auditoria com pessoas com a participação popular, né, para que haja esse processo de auditoria, de investigar e divulgar a natureza da dívida do Estado de Pernambuco, os montantes que foram recebidos, o quanto que foi pago, a destinação dos recursos, quem são os beneficiários dos pagamentos dos juros, das amortizações e todos os demais gastos. E uma outra particularidade que a gente tem que pensar, só aproveitando que a Maria Lúcia falou aí, em relação a essa questão da securitização de dívida, é o nosso um grande receio, seria o maior, mas é a respeito da possibilidade de planejamento do orçamento público. Com esse esquema da securitização de títulos, que está autorizado legalmente, o município, o Estado e o Brasil, a Federação, ele não tem a possibilidade de fazer um planejamento adequado. Se você não sabe quanto você tem em caixa, você não vai poder fazer esse planejamento. E esse é o maior risco para as políticas públicas de saúde, educação e tudo que está aí envolvido com o Estado. Maria Lúcia, eu abri o dividômetro que está presente, consta do site de vocês, né? E fiquei abismado com o dado que é apresentado sobre o pagamento de juros e amortizações da dívida pública federal no ano de 2019, que foi de 2,8 bilhões por dia, para o dado do pagamento até o dia 11 de maio do ano de 2020, ou seja, do ano corrente, que deu um salto para 4,3 bilhões por dia. O que explica esse salto tão grande assim no pagamento de juros e amortizações da dívida pública federal? Certo, professor Marco, são vários fatores, todos relacionados ao que a gente chama de sistema da dívida, que é o funcionamento do endividamento público às avessas, não é? Em vez do endividamento público significar um aporte de recursos ao orçamento para possibilitar investimentos de interesse da população, de interesse do nosso próprio desenvolvimento socioeconômico, não. O endividamento público tem funcionado de acordo com o que a gente tem comprovado pela auditoria cidadã como um contínuo ralo. Vários fatores provocam esse crescimento da dívida e o dinheiro vaza para o sistema financeiro. No início desse ano, o que aconteceu? Um aumento em vários desses mecanismos. Por exemplo, o principal mecanismo que cria dívida sem contrapartida alguma em âmbito federal é a chamada remuneração da sobra de caixa dos bancos.
Com aquela liberação que o Banco Central fez aos bancos, no primeiro dia útil da pandemia, depois que a pandemia foi reconhecida pelo Congresso, de 1 trilhão e 200 bilhões que o Banco Central liberou para os bancos de liquidez, e os bancos não emprestaram para as empresas, deixaram aí até abril, 600 mil pequenas empresas tinham fechado as portas no país, mas o dinheiro ficou lá represado nos bancos. E o que acontece com esse dinheiro represado nos bancos? Ele é depositado do Banco Central voluntariamente. Não estou falando do compulsório não, viu, gente? O compulsório é separado. Estou falando da sobra. Essa sobra é depositada no Banco Central voluntariamente e o Banco Central gasta para remunerar. Como aumentou esse volume de recursos líquidos em poder dos bancos, aumentou essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Outra coisa, embora o juro Selic tenha caído, você está vendo aí que aumentaram os gastos, porque o conjunto de títulos tem taxas de juros anteriores muito elevadas. E a PEC 10, a chamada PEC do orçamento de guerra, né? Além dela autorizar o Banco Central gastar trilhões para comprar papel podre dos bancos, nós estamos até fazendo uma chamada para que as pessoas enviem cartas aos ministros e ministras do Supremo para pressionar, para barrar esse golpe de trilhões. Vou falar essa frase, porque deu uma coisa aqui. Nós estamos até fazendo uma chamada para que as pessoas possam cobrar dos ministros e ministras do Supremo para barrar esse golpe de trilhões, além dessa emenda constitucional 106 ter autorizado esse golpe, ela autorizou que o Tesouro emita títulos à vontade para pagar juros. Então, isso é que tem feito aumentar o gasto com a dívida. Porque se analisarmos lá os gastos com a pandemia, a maior parte dos gastos com a pandemia tem sido pagos com dinheiro que já estava na conta única do Tesouro Nacional. Nós tínhamos 1 trilhão e 400 bilhões represados lá na conta única do Tesouro. E é daí que está saindo... Então, não se trata de emissão de título da dívida pública para investimento, por exemplo, em obras de infraestrutura. Quer dizer, na verdade, é a emissão de título da dívida pública para pagar juros, né? Se eu entender. Exatamente, professor Marco. Até o Tribunal de Contas da União declarou em audiência pública no Senado Federal que essa dívida interna, que já supera 6 trilhões em âmbito federal, não tem servido para investimentos no país. Apenas cerca de 400 bilhões foi entregue ao BNDES e desses 400 bilhões, uma parte ainda foi investida no exterior. Então, uma dívida que está com mais de 6 trilhões, a maior parte dela é gasto com a política monetária do Banco Central. Por isso é que a gente está lançando a campanha, é hora de virar o jogo. Porque essa política monetária suicida praticada pelo Banco Central, atrelada ao sistema da dívida, que é essa utilização do endividamento público às avessas, também conectada com o modelo tributário injusto e regressivo, com o modelo extrativista, mineral e agrícola, que não respeita o ambiente, não respeita as pessoas. Todos esses itens são eixos desse modelo econômico errado que atua no Brasil. O Brasil é riquíssimo, é um dos países mais ricos do planeta, tem simplesmente todas as potencialidades, todas as riquezas naturais e também riquezas financeiras. E olha o atraso, 79º IDH, cerca de 100 milhões de pessoas pleiteando esse auxílio emergencial de R$600 para conseguir sobreviver. Metade da população brasileira na pobreza, na miséria. Não dá, tem que virar esse jogo. O que a gente quer com essa campanha? Articular as lutas sociais,
A ação dessa semana, por exemplo, é essa carta aos ministros do Supremo para barrar o golpe de trilhões. Na semana que vem, nós já estamos articulando outra ação conjunta para questionar essa verdadeira farra de privatizações que está acontecendo no Brasil. Em seguida, nós vamos articular outras ações com o pessoal da área da educação, da saúde, para fortalecer essas lutas sociais de tal maneira que, em vez dos petroleiros lutarem sozinhos em relação a essa privatização absurda da Petrobras, nós vamos ter todas as entidades que apoiam essa campanha lutando junto. Em vez de só o pessoal da educação lutar sozinho contra a privatização da educação, nós vamos ter todas as entidades que apoiam essa campanha lutando junto. E assim a gente vai fazendo até virar o jogo. E, Juliana, qual é o papel de Pernambuco nesse fortalecimento dessas lutas? Qual o papel desse núcleo que está sendo organizado? E o que vocês estão promovendo no próximo dia 3 de setembro? Marco, nosso papel é tentar fortalecer e se integrar mais ao movimento social, né, de investigação e de proibição da entrega do país e dos bens que o nosso país tem. Né? Como Maria Lúcia estava falando, nós temos muitos bens naturais que são transformados em commodities no mercado de valores, nas bolsas de valores. Essas commodities, elas não retornam para o povo brasileiro. E em função disso é que a gente está organizando essa auditoria de Pernambuco para estudar tanto a dívida externa pernambucana proveniente do Banco de Empréstimos junto ao Banco Mundial, quanto a dívida interna, que é proveniente de privatização do antigo Bandep, da operação com os precatórios, né, construção de determinadas obras públicas aqui que se transformaram em elefantes brancos. E aí a gente vai promover, vai começar esse núcleo, a organização de todas essas questões com um seminário virtual no dia 3 de setembro. E nesse seminário nós vamos trazer as interconexões entre a dívida pública do Estado, aí a privatização da água e o comprometimento da capacidade de investimento do governo. E apresentando dessa forma, de uma forma inicial, as condições de saneamento e de privatização do Bandep no passado, bem como as consequências do PROES, que foi um programa de endividamento que foi editado em 97 por aquela legislação que eu comentei inicialmente, a 9496, que era um programa de salvamento dos bancos, mas que promoveu uma transformação de passivos dos bancos estaduais em dívida pública, no caso, em dívida pública pernambucana, que nós pagamos com o recolhimento do ICMS de tudo que é bens que nós compramos. Então, dentre outros impostos que nós pagamos. Então, nós estamos organizando esse núcleo da auditoria nesse sentido para reforçar a participação no movimento social e no projeto da Hora de Virar o Jogo da Auditoria Nacional. E, Juliana, você falou dos elefantes brancos, mas também existem os megaprojetos, né? Como, por exemplo, a construção da Arena Pernambuco, um estádio de futebol, como tantos outros que foram construídos no Brasil, subutilizado, a própria construção do complexo industrial portuário de Suape, que articula um conjunto de sujeitos que foram diretamente atingidos, vêm sendo diretamente atingidos, né? Está na perspectiva do seminário e das investigações que vocês vão começar a fazer essa relação existente entre os mecanismos de endividamento e esses grandes megaprojetos que atentam diretamente contra os direitos dessas populações? Sim, Marco. Nós vamos começar no seminário, nós vamos apresentar a questão da privatização da água e a interconexão com os gastos do Bandep e precatórios naquele momento, né, no passado. E nós pretendemos, sim, seguir pela investigação do elefante branco que eu mencionei, no caso, realmente é o estádio. O nosso estádio aqui, que está privatizado, foi construído com dinheiro público, e temos que houve um grande impacto ali de desapropriação, impacto ambiental, como houve em Suape, como houve em Goiânia, né, com todo o parque da indústria da Fiat ali. Então, houve renúncia fiscal nesses dois campos
que foram construídos, renúncia fiscal, forte impacto ambiental, e com renúncia fiscal o dinheiro não vem para o Estado. Então, nós podemos, é só pesar assim, quanto que de emprego isso foi produzido, quanto que isso retorna de valor para Pernambuco e o que é realmente importante para o pernambucano. Então, nesse seminário, nós vamos ter a participação dos sindicatos, dos bancários, que estão diretamente envolvidos também com a questão da privatização do Bandep, o sindicato de urbanitários e outros professores envolvidos na questão do estudo da economia e no estudo dos gastos públicos. Então, nós vamos apresentar esses dados preliminares e depois vamos dar continuidade aos estudos e outros seminários para apresentar o resultado. E estamos abertos também para a participação popular que queira se engajar de alguma forma no estudo desses dados. E para além do movimento sindical, dos sindicatos, dos pesquisadores, professores, das universidades públicas do estado de Pernambuco, que outros atores se encontram envolvidos ou que vocês pretendem se aproximar para fortalecer o núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida no estado de Pernambuco? Olha, a gente atua junto com o núcleo da Auditoria Nacional e estamos agora envolvidos também com a questão do Observatório de Finanças, que vai envolver uma questão mais ampla com outras comunidades, com outros movimentos, inclusive de estudantes e a população jovem, que é diretamente atingida por tudo isso. Nós chegamos ao fim do Trilhas da Democracia. A sensação é de que nós teríamos muitas outras questões a discutir, a debater. Espero numa próxima oportunidade que nós aprofundemos essas discussões, mas nós ficamos por aqui. Gostaria muito de agradecer você, Juliana, você, Maria Lúcia, sucesso ao núcleo da Pernambucano, da Auditoria Cidadã da Dívida, e que os 20 anos que se aproximam, né, da Auditoria Cidadã da Dívida em termos nacionais continuem, mas sempre a expectativa é de que, na verdade, chegue um determinado momento que ela não seja mais necessária por conta da regularização dessa situação, que é uma situação vexatória. Muito obrigado, Juliana, muito obrigado, Maria Lúcia. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre discutindo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.